qual o resultado, o balanço da primeira eleição valendo a lei do oficialismo? Eu acho que o resultado é positivo. Houve, é claro, uma judicialização das disputas, com muitos recursos aos tribunais. Mas isso é na primeira rodada. Na segunda, daqui a 2 anos, isso já não caberá, porque já teremos a jurisprudência firmada em 90% dos casos, só quando houver um caso novo, um caso que ainda não tinha sido julgado, não tinha ainda sido tipificado, é que caberia um recurso. Os outros já será pacificamente decidido pelos tribunais regionais. O ganho é imenso. Eu até sugiro que a CNBB adote uma nova proposta, abrace uma nova proposta, a proposta do voto distrital. Será um grande ganho na representação, não apenas dos parlamentos, mas até do próprio executivo, porque muitos dos governadores, presidente da República, são ex-deputados. Vão lá no parlamento buscar esses candidatos. Ter uma candidata, como nós temos hoje a candidata do PT, que é uma candidata criada pelo presidente da República, de uma forma até um pouco artificial, sem nunca ter disputado um cargo público, é algo absolutamente inédito, ou muito raro na história da democracia brasileira. Edinho, por favor. Primeiro, um projeto de iniciativa popular. Eu acho que é o mérito já no nascedor, né, e que tem que ser valorizado. Depois, por ser de iniciativa popular, vem com uma força para dentro do Congresso, pautando uma questão importante, que é a reforma política que nós estamos debatendo até agora. Quer dizer, aquilo que o projeto conhecido como Ficha Limpa traz, ele traz um debate importante de mudanças que nós temos que fazer na legislação brasileira, que cria as condições da relação institucional entre as forças políticas, né, e da relação da sociedade civil com o Estado brasileiro, com o Parlamento brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse debate ele gera avanços, mas eu vou na mesma lógica que o Mendes estamos nesse sentido e concordo com ele. É importante que nós não podemos parar nesse projeto. Nós temos que avançar ainda mais na direção da reforma política, para que a gente possa efetivamente criar as condições, não só da representatividade da sociedade civil, mas do controle da sociedade civil também sobre seus eleitos, né? E que a gente possa institucionalizar ainda mais essa relação, volto a dizer, superando muitas vezes o fisiologismo que gera a corrupção, que gera os interesses privados dentro do Estado. Agora, só para encerrar, é claro, eu não posso encerrar esse debate sobre o que você diz da Dilma. O que eu penso, e eu tenho muito respeito pelo deputado Mendes também, ele sabe disso. O que nós não podemos é desqualificar esse processo eleitoral. Dizer que a Dilma é uma cria do presidente Lula, primeiro, também, vem carregado você vai me desculpar, de um preconceito muito grande. A Dilma lutou pela democracia do Brasil, ou seja, ela colocou a sua vida em risco na luta pelo processo de democratização do Brasil. Então não é alguém que apareceu ontem. Se nós olharmos na luta pela democratização do Brasil, inclusive para que o Brasil tivesse veículos de comunicação com liberdade de imprensa, né, com liberdade de expressão, para que nós tivéssemos hoje, vivendo uma democracia, que nós estamos vibrando aqui com o processo democrático, muitas pessoas morreram e outras lutaram e colocaram sua vida em xeque. E a Dilma foi uma dessas pessoas. E a Dilma foi secretária da Prefeitura de Porto Alegre, foi secretária do governo do Rio Grande do Sul, foi ministra de Minas e Energia, foi a primeira mulher na história da República Brasileira a ocupar o Ministério da Casa Civil. Como é que uma mulher com essa trajetória pode ser uma cria? Ela se construiu, ela se fez como liderança. E é por isso que ela hoje é a que está mais preparada para dar continuidade aos avanços do governo Lula.
porque ela se construiu como liderança política na implementação desse projeto que efetivamente tem mudado a vida do povo brasileiro e que colocou o Brasil de pé perante o mundo. 2 minutos para cada um, para que nós pudéssemos fechar com a mensagem de cada um dos partidos. O povo brasileiro está diante de 2 caminhos. Um caminho que nós temos que recuperar pela memória. O Brasil que o presidente Lula encontrou em 2002. Um país que passou por um processo indiscriminado de privatização. Um país que passou por um processo de esvaziamento do papel do Estado brasileiro, inclusive nas políticas públicas para combater a exclusão social. Um país que vivia uma crise de credibilidade internacional, que teve que se socorrer junto ao Fundo Monetário Internacional, se comprometendo com 40 bilhões de reais para superar um déficit gerado nas contas públicas. Esse é um caminho. O outro caminho é o caminho de um país que tirou da miséria 28 milhões de brasileiros. Portanto, nós que defendemos a vida, 28 milhões de brasileiros que não tinham o que comer, que não tinham muitas vezes o que pôr em cima da mesa para os seus filhos, hoje vivem com dignidade. Um país que interrompeu o ciclo vicioso da exclusão social quando 12 milhões de famílias foram atendidas pelo Bolsa Família. Portanto, crianças que tiveram acesso à escola porque os seus pais tiveram como financiar o seu estudo, tiveram como pôr comida em cima da mesa com um programa de inclusão social que não é assistencialista, que interrompe o ciclo da exclusão social. Um país que gerou 14 milhões de empregos, inclusive durante a pior crise econômica do planeta Terra. Um país que, devido ao papel que o Estado brasileiro cumpriu de fortalecimento da Caixa Econômica Federal, lançou um programa habitacional de 1 milhão de moradias populares, o maior programa habitacional da nossa história. Um país que irrigou o crédito e desonerou o consumidor no momento que nós precisávamos aquecer o nosso mercado consumidor. Um país que fortaleceu a Petrobras e hoje nós temos o pré-sal, que significa que é o nosso passaporte de futuro, que nós teremos recursos para investir em educação, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e de combate à miséria. Então, é esse caminho que a ministra Dilma representa. Um caminho onde, efetivamente, o Brasil vai continuar sendo respeitado internacionalmente, mas não só pela força da sua economia, mas também por ser capaz de incluir socialmente, de oferecer um Brasil de igualdade de oportunidades a todos os brasileiros. Muito obrigado, Edinho. A manifestação agora é do deputado Verde Estado. Quando o presidente Lula assumiu, o mais difícil já tinha sido feito. E o grande mérito é ter a coragem de ousar e enfrentar as dificuldades para mudar. As mudanças tinham ocorrido. Nós já tínhamos feito o combate à inflação, já tínhamos feito a questão do saneamento dos bancos, que permitiu enfrentar essa crise de agora. Há países que estão corrigindo agora o seu sistema financeiro, nós já corrigimos atrás com o PROEP, contra o voto do PT. Isso tudo já foi feito no governo anterior. O fato é que nós nascemos num país muito privilegiado. Um país que tem sol o ano inteiro, enquanto países ficam 3 meses embaixo de neve e produzem um pé de alface. Temos água. Nem começamos a usar ainda a água dos nossos aquíferos. Os Estados Unidos já está esgotando o Ogallala, que equivale ao aquífero Guarani. A Índia, com problemas de água nos estados de Punjab e Haryana. Nós temos terra, temos gente querendo trabalhar, tecnologia para produzir em clima tropical, empreendedorismo. O que nos falta? Bons governos para dar esse salto de qualidade, para ter uma economia competitiva, uma política nacional de segurança que combata as drogas, o tráfico nas fronteiras, que desonere os produtos da cesta básica, que revigore o valor do salário mínimo e combata a corrupção. Um país que pode muito mais. E é por isso que nós defendemos a candidatura do José Serra.